noite a todos. Graças a Deus por mais uma transmissão através da onde o Evangelho pode ser pregado. O Evangelho verdadeiro através das Santas Escrituras, abençoado pelo sangue de Jesus Cristo, este que morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Deus abençoe a todos e vamos ter mais uma palestra acerca da palavra de Deus. Vamos ler então aqui, você trouxe a sua Bíblia? Trouxe a palavra de Deus? Vamos ler em Gálatas, no livro de Gálatas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom. Como eu mandei esse pequeno aviso falando sobre adoção. Você foi adotado por Deus. Então, se você tem algum preconceito acerca de adoção, fique sabendo. Você vai aprender através da palavra que todos os filhos de Deus, gentios, foram adotados. Gálatas no capítulo 4. Vamos ler em Gálatas no capítulo 4 e vamos agradecer a Deus depois da leitura das Santas Escrituras. Gálatas no capítulo 4 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do empregado, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, plenitude dos tempos é a época que nós estamos vivendo hoje, a época das eras da igreja. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, ou Papai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu e você somos herdeiros de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Veja só. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Vamos fazer uma pequena oração, que é orar junto. Feche seus olhos.
Senhor, te agradecemos por esta adoção. E sabemos, Pai, que o Senhor nos amou, mesmo não sendo, ó Pai, direto, mas através desse reconhecimento, o Senhor tornou a nos fazer herdeiros através de Cristo. Nos ajuda, abençoa essa transmissão, aqueles que estão ouvindo. Sabemos, meu Pai, que existem muitas mensagens, muitos pregadores, mas o Senhor sabe que o Espírito Santo é o mesmo. Mas dá, Senhor, àquele que está ouvindo essa bênção de guardar a sua palavra para adquirir fé. Em nossos corações te pedimos isso no nome de Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu sempre gosto de dizer, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e magnífico. Para mim explicar para você, eu tenho que te dar uma ideia das coisas comuns. Para explicar as coisas sobrenaturais, nós ilustramos as naturais. Porque Jesus foi o homem mais sábio do mundo. E quando ele falava com as pessoas, você note que a linguagem dele não era uma linguagem cheia de palavras difíceis de pronunciar, com seus significados que precisavam ser consultados em livros. Jesus não pregava desse jeito. Até então, os tradutores da Bíblia tiveram muito trabalho para traduzir Jesus, porque ele falava uma língua bem popular, a língua do povo. Ele falava aramaico, né? Mas ele sabia hebreu, ele sabia grego, ele sabia de tudo, né? Ele é Deus. Então, a linguagem de Jesus, uma linguagem peculiar, nativa, bem simples. Ele explicava as coisas grandes, coisas eternas, usando passarinhos, sementes, árvores, às vezes usando exemplos do dia a dia, às vezes usando parábolas de trabalhadores, coisas que o povo estava bem, mas bem sabido disso. Então, o que adianta pregar, fazer uma pregação, um ensinamento, onde que as pessoas não conseguem receber? Então, esse era o intuito de Jesus. Fazer com que até uma simples criança compreendesse. E como que ele fez? Ele fez da maneira simples. Bom, vamos lá. Adoção. Isso significa que você teve outra filiação. Você, pela sua natureza, você nunca foi filho de Deus. Nunca foi. Essa natureza que a pessoa nasce, essa natureza que uma hora está boa, outra hora está ruim, uma hora está contente, outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, essa natureza não é a natureza de Deus. Então, essa filiação sua, ela tem que ser tirada para que você possa receber a adoção de filhos, filhos de Deus. Então, só quem pode ser adotado é quem não tem pai e não tem mãe, não é? Existem casos aí raros, quando os pais são vivos, mas eu acho que deve ser através de litígios da justiça. Mas eu estou falando da obra normal. Geralmente é órfão de pai e mãe. Então, a sua filiação tem que estar morta, os seus pais têm que estar mortos. Então, você nasceu em pecado. Vem ao mundo falando mentira. Você pode pegar aí a criancinha, vai para pegar alguma coisa da cozinha, derrama, faz uma arte, e você vai em cima dela, ela logo mente, porque ela tem medo da disciplina. Então, nasceu em pecado, vem ao mundo falando mentira, e é formado em iniquidade.
Amém? Captado? Eu posso provar isso aqui dentro da Bíblia para você. Agora, veja só. A natureza divina é completamente diferente. Espera o que eu vou te dizer aí. Guarda o que eu vou te dizer. Às vezes você vai para a igreja, às vezes você nasceu dentro da igreja, às vezes você é filho de cristãos. Deus não tem netos, né? Mas veja só, a salvação, ela pode acontecer em um segundo, 3 momentos. Você ergue a mão e você aceita a salvação. Agora, para aquela natureza ruim sair, aquela filiação da carne, do pecado que nós nascemos, para até atingir um novo nascimento, pode levar a vida inteira. Por isso que existem pessoas que estão dentro da igreja e eles podem até falar em línguas estranhas, pode profetizar, pode cantar, pode tocar, mas infelizmente são salvos. Mas a experiência do novo nascimento, que traz a adoção de filhos, às vezes pode demorar muito tempo. As pessoas recém-batizadas, elas podem querer desejar voltar para o mundo. Elas podem, batizam, erguem sua mão, são salvas, mas os seus desejos, às vezes, não são mudados. Às vezes sente saudade de uma música que ouvia tempos atrás, quando servia ao mundo. Ainda gosta de certos palavreados, certas palavras, certos gestos, companhias que não são adequadas para o seu tipo de profissão. Que você se decidiu ser um cristão. Então, muitas coisas têm que ser adaptadas e mudadas. Então, nós estamos falando de natureza. Porque a Bíblia diz que pela nossa natureza, nós não somos coisa boa, não. Então, Jesus mesmo ensinou isso aí, se eu não me engano, em João 17, creio que certo, se eu estiver errado. Veja só, ele disse: eu sou a oliveira verdadeira. Mas ele chegou a dizer que nós tínhamos saído de zambujeiro bravo, que é uma planta totalmente frutífera, brava. E nós deveríamos estar enxertados na oliveira. Isso aí daria outra pregação, né? Mas vamos lá, eu estou mostrando para você a natureza. Por que você precisa ser adotado? Uma das primeiras razões de que nós precisamos receber a adoção é porque Deus nunca vai confiar em você se você não receber essa adoção. Ou seja, Deus só confia em você Deus só te dá essa adoção quando Ele passa realmente a confiar em você. E confiança é uma coisa que tem que ser conquistada. Às vezes demora anos para você conquistar a confiança. Não é porque você apenas está em uma igreja, ou você está em um lugar, ou você entrou agora naquela família. A confiança tem que ser conquistada. E Deus faz assim. Deus, Ele não vai confiar em você só porque você entrou agora para a igreja. Não. Vai levar um bom tempo. Não é porque você estava desviado, você passou tempo fumando, bebendo, prostituindo, para balada, agora você vem para a igreja e Deus vai confiar em você. Não é bem assim. A confiança tem que ser conquistada, provada. E Deus manda sinais. Então, aqui ele está dizendo sobre um ritual, uma cerimônia judaica. Apesar que outros povos também devem ter isso também. Mas, ao pé da letra, com o tempo, nós fazemos um pouco disso também com os nossos filhos. Você não é capaz
de pegar coisas importantes e dar na mão do seu filho. Isso é até uma irresponsabilidade. Você tem que preparar o seu filho, preparar a sua filha, para que isso, com o tempo, venha gerar responsabilidade. Embora eu acredite que existem filhos jovens que são muito responsáveis. Sim, eles têm muita responsabilidade. Mas não é só isto. O tempo também precisa. A experiência também é necessária. Não é para receber a adoção, confiança, autoridade. Às vezes o pai e a mãe confia, mas, com todo o meu respeito, você é mãe, é suspeita. Você é pai, você é suspeito. Ah, mas como o senhor está dizendo? Eu estou indo porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Porque qual o pai, qual a mãe que não vai defender os seus filhos? Às vezes o filho está errado, a mãe fica defendendo, o pai está defendendo, né? E quem tem filhos sabe como é que é esse dilema, não é? Exatamente para que não haja essas contrapartidas, não haja esses choques de opiniões, não é? Porque às vezes a opinião familiar, o sangue familiar de parente, a inclinação é o quê? Defender o parente. A inclinação é defender os parentes, é defender a família. É uma inclinação natural, está no sangue. Você tem que ter alguém para defender. Então, mas Deus, Ele não pode estabelecer a adoção através de opinião de família, através de opinião alheia. Ele tem que ter uma pessoa em que possa confiar. Se você olhar aqui, no capítulo 4 de Gálatas, onde nós lemos, no versículo 2 está dizendo assim: mas está debaixo de tutores e curadores. Ou seja, aquela família tinha um pai e tinha uma mãe, mas eles colocaram um tutor, um curador, que é um especialista, um profissional de ensino. Não só ensinar matemática, aritmética, português, a linguagem, mas ensinar caráter. Ensinar o que é certo, o que é errado, ensinar o que é mentira, o que é verdade, sem influência familiar. Porque se ele precisasse do pai e da mãe para dar opinião, não precisa ser adotado. Mas mesmo quando filhos, olha o que ele está dizendo aqui, é colocado à parte e chama-se uma pessoa de muita confiança do pai e da mãe para colocar o caráter, os bons modos, as coisas corretas nesse filho ou nessa filha. E ele é criado como se fossem os empregados. Tem empregado na casa, às vezes, como o próprio profeta explica, às vezes uma casa desse tipo, como Gálatas está falando, parece como se fosse uma fazenda, várias pessoas morando, empregados ali, era um pequeno patrimôniozinho. E ali, mas o dono da casa era dono de tudo aquilo. Então ele sempre tinha alguém de confiança para poder deixar o seu filho, deixar a sua filha, para ensinar bons modos, ensinar como ser um homem honesto, de caráter e de boa índole. Por quê? Porque se nós deixarmos na mão de parentes, de família, nunca vai dar certo. Então Deus, Ele também tem um tutor. Ele também tem um curador. A princípio, o nosso tutor era a lei. Era os mandamentos, né? No tipo do povo judaico. Porque Paulo diz assim, que a lei nos serviu de aio. Aio. O que é um aio? Um tutor. Um professor. Não mata, não rouba, não dê falso testemunho. É um exemplo. Não cobiçar a mulher do próximo, não adulterar, não matarás. Era apenas um tutor. Mas não chegaram ao conhecimento de herança ainda. Por quê? Porque o Antigo Testamento
ou a antiga aliança. Deus estabeleceu o Novo Testamento, a nova aliança. E nessa nova aliança, nós precisamos ser adotados. Eu quero ler para você, no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai procurar captar. Você trouxe sua Bíblia? É sempre bom trazer a Bíblia, viu? Fica com a Bíblia aberta. Evangelho de João, conseguiu abrir? Olha só. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 em diante. Veja aqui, Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o verbo, né? O logos, a linguagem de Deus, o que saiu de Deus. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem era? Os judeus. Jesus veio, ele foi a própria encarnação de Elohim, Jeová, e eles não aceitaram o próprio Pai deles, encarnado, que Deus é Jesus encarnado, né? Deus encarnado é Jesus. Então eles não aceitaram. Então os judeus não aceitando, houve um propósito nisso aí. Porque se os judeus tivessem aceitado, a salvação não viria a nós. Mas Deus cegou os seus próprios filhos judeus para que eu e você, como um povo gentílico. O que é um povo gentílico? Gentinha. É um povo que vive de qualquer jeito, não tem preceitos. É um povo que vive, namora de qualquer jeito, noiva de qualquer jeito, casa, vive de qualquer jeito, cria os filhos de qualquer jeito, né? É palavrão, é sem modos, é maledicência dentro de casa. Esse é o povo gentil, carregando imagem de escultura, adorando imagem, indo atrás de procissão. Esses são os gentios. Garanto, todos nós sabemos o que é isso. Então, os judeus foram cegados para agora, no fim, quando a tribulação começar, Deus vai trabalhar com eles. De novo. Então, nós ganhamos a salvação, diz assim, Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Matou Jesus na cruz, lá eles fizeram de tudo, né? Sendo que os nossos pecados que mataram Jesus, mas eles foram a ferramenta que foram usados para crucificar Jesus, principalmente os fariseus. Agora o 12 aqui que é o importante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, olha só, deu-lhes o poder de serem feitos, olha só, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você se torna filho de Deus adotado em um nome. Que nome que é? Não é Pai, não é Espírito Santo, não é Filho, não é Jeová, não é Buda, não é Sexenue, não é nada disso, embora todas essas religiões têm lá os seus preceitos, nada contra elas, mas estão totalmente fora da palavra, fora da Bíblia. Mas são pessoas boas. Veja só, foram feitos. Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. Você não era. Não era. Eu vou parar um minuto aqui para te explicar. Veja só. No começo do mundo, tiveram dois filhos. Um matou o outro. Não é? Caim matou Abel. Aí Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Né? Foi uma aquisição nova, Sete. E aí, de Sete veio a raça de Deus, a semita. Agora, se você analisar, e com o tempo você for, o mundo foi destruído. Então a raça caimita foram afogadas lá no dilúvio. Mas, através dos filhos de Noé,
A velha natureza passou a... Sabe o que é a velha natureza? Aquela natureza de ódio, de raiva. Pessoa que consegue guardar ódio dentro de si, raiva, não se conversam, são de mal, aquela coisa toda. Não se arrependem. Sabe aquelas pessoas que falam, eu não me arrependo, e se tiver de fazer de novo, faço meu sonho. Então, se você analisar, essa velha natureza veio de Caim. Porque foi Caim que matou o seu próprio irmão. Então, essa natureza passou pela arca ainda, através das esposas dos filhos de Noé. Né? Porque passou a natureza. E hoje, através dos filhos de Noé, Deus nos trouxe de volta todos a filhos do primeiro Adão novamente. O próprio profeta explica isso na mensagem Quem é esse Melquisedeque? Então, trouxe de novo. Mas a natureza ruim de Caim permaneceu. Então, aquele ódio, aquela raiva, então, essa filiação, você tem que morrer para você. Então, veja. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que é no nome de Jesus. Você começa a adoção crendo no nome de Jesus. 13. Os quais, quer dizer, as pessoas que creem no nome de Jesus, que vão ser adotadas, que foram feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, quer dizer, olha só, do sangue, nem da vontade da carne, quer dizer, a sua genealogia, a sua descendência não é boa, não adianta, não tem nada de bom nisso aí. Ah, mas eu tenho parente em tal país, eu sou descendente de tal país, mas não tem jeito, filho, olha, a natureza não tem jeito, tá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então foi Deus que proporcionou essa adoção. Isso é graça, isso é misericórdia. Porque você, com essa filiação sua, né? Você vê maldições dentro da família. Você vê coisas que não dão errado, maldições, coisas malditas, vem de geração em geração, e Deus corta isso aí. Você passa a acreditar no nome de Jesus Cristo, aceita Ele como seu Salvador e Senhor, e naquele fato, naquele momento, a salvação é feita em você, e o sangue de Jesus Cristo purifica todo o teu pecado. Eis que o que passou para trás, o sangue deslavou, eis que agora tudo começa novo. Porque Deus não tem lembrança do tempo da sua ignorância. Mas agora você começa de novo, correto? Mas lembre-se, é só com o tempo você vai adquirindo perfeição. Alguns casos, existem pessoas que conseguem receber o batismo do Espírito Santo, o novo nascimento, rapidamente na igreja ou em alguma experiência. Mas mesmo com o batismo do Espírito Santo, mesmo com o novo nascimento, ainda existem 7 estaturas para escalar, que é a estatura de um homem perfeito, que Pedro falou isso aí, fé, virtude, conhecimento, até chegar no amor ágape. Então, nós somos pioneiros, nós somos forasteiros, tanto na terra física como na espiritual. Nós estamos buscando a perfeição. Amém? Perguntaram um dia para o profeta, você estará lá no arrebatamento? Não sei. Eu estou analisando minha vida com a palavra, estou buscando, veja só. Então, sempre é bom você estar sendo um forasteiro, um pioneiro, um caminhante de fé. Veja, porque quanto mais você tem Deus dentro de você, menos você é arrogante,
menos você é soberbo, você é mais controlado, mais equilibrado, né? Então, nós precisamos escalar a montanha da estatura perfeita de Deus. Então, precisa-se do tempo. Precisa do tempo, né? Até um ministro novo, o profeta nos ensina que um ministro novo, recém-ordenado a ministro, da onde ele é ordenado até 3 anos e meio, se ele fizer tudo corretamente, ele vai viver o resto da vida através desses 3 anos e meio, como Jesus teve 3 anos e meio sobre a terra. Expliquei isso na mensagem dos selos. Então existe um tempo para você adquirir, saber, não é porque você está dentro da igreja, não é porque você toca, não é porque você canta, tem uma voz bonita, não é porque você sabe falar, pregar. É um tempo de experiência com Deus, e só vem com o tempo, não é? É como um casamento. A pessoa só sabe o que é um casamento quando casa. Ela só sabe o que é dividir, conviver, quando casa. Aí vai ser bem diferente. Então veja, agora eu quero levar para você, quero dizer para você, mais afirmadamente, só para você reconhecer que há uma necessidade de você ser adotado. Não, mas nós somos filhos de Deus, mas tem que ter uma explicação. Eu vou dizer para você, Deus não xinga, Deus não vai para forró, Deus não fica em prostituição, Deus não fuma, Deus não bebe, Deus não usa drogas, né? Deus não usa entorpecente. Mas então, as pessoas querem, mas eu sou filho de bebendo. Não. Existe uma fase da vida em que você precisa reconhecer que essa filiação sua, essa sua descendência maligna, essa natureza nascida em pecado, pecado original, mentira, iniquidade, isso não é do reino de Deus. Há uma necessidade de mudança para você receber essa adoção. Isso é maravilhoso. Agora veja, Efésios no capítulo 4, Efésios no capítulo 4, eu estava aqui rapidamente marcado aqui, perdão, capítulo 2 do livro de Efésios. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Quer dizer, você vivia, você estava lá no mundo bebendo, enchendo a cara de cachaça, né? Você estava lá fumando, bebendo, uma vida desregrada, que fazia o que podia, mas você estava morto. Você era um zumbi. Você não vivia. Você ia para a noitada, para cá, entorpecente, drogas, acordava com um olho enorme, sem paz, vazio, solidão, não tinha ninguém para confiar, você não tinha felicidade. Você era um zumbi, era um morto-vivo, espiritualmente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Quando todo mundo ia para lá, você ia. Quando todo mundo ia para cá, você ia. Você seguia as coisas do mundo, mas o mundo é do maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui como pioneiros, forasteiros, mas o nosso lugar não é aqui. Então, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que o trono de Satanás é nos ares, né? Muita gente pensa que é no inferno. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. O que é desejo da nossa carne? É ganhar dinheiro, comer, beber, casar, descasar, festa. Não foi isso o que aconteceu antes do dilúvio afundar as pessoas na água e matarem a todos? Como foi nos dias de Noé? Casavam-se,
Largava, casava de novo, dava em casamento, comia, bebia, banquete, festa, churrasco, festa de aniversário, festa de casamento, churrasco, comemoração, comida, bebida, comida. Só isso que tinha no tempo de Noé. Quando as águas vieram e pegaram todos desprevenidos. É isso que a Bíblia está dizendo. Não era isso que nós andávamos? Vamos ser bem sinceros. Eu não sei se você anda, mas se você anda nessa vida, saiba que Jesus ama você. Ele não quer que você fique nessa vida. Olha só, entre os pais, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Quem manda em mim é eu. É eu que pago minhas contas. Eu tenho vício, mas eu trabalho para sustentar os meus vícios. O que está adiantando? Está dizendo o quê? Não há vantagem nenhuma de ter vício, mesmo que você está pagando. Vício não é virtude, vício é uma vergonha. Se você tem um vício, é uma vergonha, é algo que domina você. Você não tem controle daquilo, é um vício. Isso não é vantagem, não é triunfo. Então fazemos a vontade dos pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da raiva, do ódio, da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, olha o lugar que você está agora, você está em Cristo. Só existe adoção em Cristo. Não existe adoção numa religião. Deus não vai adotar você como filho dele porque você tem 30 anos de igreja, porque você tem uma credencial de ministro, porque você pertence a um grande sistema religioso. Deus não vai adotar você por causa disso. A adoção só vem quando você obedece o tutor. É isso mesmo. Não existe outro meio de adoção. Tem que obedecer o tutor. Então, quando você obedece o tutor, esse tutor sabe o que ele quer? Ele é uma pessoa que ele vai te disciplinar. Ele vai colocar ordem nas coisas. Um tutor, ele não deixa as pessoas fazer o que querem. Não. Se você deseja um tutor, se você quer ter adoção, você vai ter que ter um tutor. Sem um tutor, você não vai conseguir. Então, eu vou te falar agora quem que é esse tutor. Quem é esse tutor? Pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só. Aqui está. Jesus dizendo aqui no Evangelho de João. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só. Não vos deixarei órfãos. Aleluia! Veja só, Jesus, ele não vai deixar você órfão, ele quer adotar você. Olha só. Não vos deixarei órfãos. Órfãos. Voltarei para vós. E mais para frente, ele diz assim, ó: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ah, eu amo a Deus, mas você guarda a palavra de Deus? Você é uma pessoa
que se pode ser corrigida, existem pessoas que não são corrigíveis. Elas não gostam de correção. Elas não gostam de paz e amor. Elas gostam de oba-oba. Elas gostam de mensagens assim, onde olham o pôr do sol, romântico, que choram. Esse tutor está errado. Se você tem um tutor que só lhe diz que é só cantar, louvar, olhar para o pôr do sol, um tutor que fala que não tem mais milagres, não tem mais cura divina, que não tem mais poder, esse tutor está errado. Porque ele diz aqui, ó, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Agora, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem é o nosso tutor? Não é um bispo, não é um arcebispo, o nosso tutor não é um cardeal, não é um pastor, não é um padre, não é um irmão primaz, não é um elder. O nosso tutor é o Espírito Santo. É esse mesmo. É o Espírito Santo que enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então você veja só, o que esse professor, esse consolador, esse tutor, curador vai fazer com você? E o que ele vai dizer? Olha, isso não está certo. Olha, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Mas o tutor vai dizer assim, mas esse batismo não tem na Bíblia. O verdadeiro batismo é em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o tutor, o Espírito Santo, ele vai levar você à adoção. Mas para levar você à adoção, ele tem que ensinar a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ele tem que ensinar para você a verdade e ele tem que ficar lembrando para você quais foram as palavras que Jesus disse. Olha só, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem que ensina? Um tutor. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho feito. O que o Espírito Santo faz? Ele te ensina, através da pregação da palavra, através da leitura da Bíblia, através da leitura da mensagem. O Espírito Santo pode usar alguém para falar com você, de todo o sol, a lua, a natureza, alguma coisa, os pássaros. Ele vai ensinar você. Agora o mundo não vai ensinar, o mundo já está no maligno. Então você precisa disso, não é? Você precisa. Então o Espírito Santo é aquele que vai ensinar e lembrar. Então como é que a gente faz? Você é mãe, vamos lá, você é pai, vou te dar um exemplo. Seu filho te obedece na primeira vez que você fala? Ah, me obedece. Então ele teve um bom ensinamento. Viu? Bom ensinamento. Porque hoje ele teve um bom ensinamento e ele conseguiu acordar para a vida, esse filho, essa filha. Porque a maioria dos filhos, a mãe tem que ficar, menino, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aqueles, conhece aqueles rapazinhos que eles ficam enrolando, encebando? Vão com câmera lenta fazer o que o pai e a mãe quer, mas se é o que eles querem, eles vão rapidinho, né? É a mesma coisa. É por isso que o Espírito Santo é que rege a igreja. A igreja não pode ter um cabeça de homem mandando em outro homem.
Não existe pastor sobre outro pastor. Não existe pastor presidente, pastor regional, pastor internacional, pastor da Assembleia Confederativa, Não existe isso. A Bíblia diz que é pastor e a sua congregação. São soberanos, né? Como uma família de Deus espiritual. E quem está acima do pastor local? Só o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai usar o pastor para pregar a palavra, usar o evangelista, vai usar o profeta, vai usar o mestre, o doutor, vai usar pastor, mestre, profeta, apóstolo, para pregar a palavra e ensinar. Olha, é assim. Mas ele diz que é ensinar e fazer lembrar. Então, quantas vezes você já ensinou para o seu filho o que é certo e o que é errado? Mas ele não faz. Mas você vai matar ele? Você vai esganar ele? Claro que não. Né? Não vai fazer isso. Então você tem que ficar fazendo o quê? Ficar lembrando. Eu te falei, eu não te falei? Lembra que eu falei para você? Você lembra quando eu expliquei para você, olha, você vai se dar mal, é melhor você pôr os pés no chão, viu? Olha, é assim, eu não expliquei? Então, ensinar e fazer lembrar. Naquele tempo em que Israel vivia como um povo, né? Porque a lei foi dada para um povo. O sábado foi dado para um povo, né? O povo de Israel. Por isso que nós não guardamos sábado. Né? Não existe mandamento no Novo Testamento para guardar sábado. Gentil não. Só quem é prosélito lá de Israel. Mas o sábado foi mandado para um povo. Matar bode, ovelha para um povo, né? Agora nós temos um novo pacto. E esse novo pacto, a adoção é o principal. Por quê? Porque ele deseja chamar você de meu filho. Ele deseja chamar você de minha filha. Ele quer adotar você. O grande amor que Deus nos amou. Estando nós mortos, pela graça sois salvos. Oh, que assunto! Talvez eu vou repetir esse assunto amanhã, porque são 5 temas da adoção, tudo uma coisa só. Então hoje eu estou explicando a adoção espiritual. Depois tem 5 livros ainda. Esse é o primeiro, são 6. Tem mais 5. Mas a adoção espiritual de ser filhos de Deus. Ele deseja chamar você de filho de Deus. E você vai ganhar uma natureza que vai clamar a Deus. Você não vai conseguir viver sem pensar mais em Deus. Você não vai conseguir fazer nada sem Deus. Você vai desejar consultar a Deus em tudo. E sempre o tutor vai estar do seu lado. Olha, faça isso. Faça aquilo. Olha, aquilo que você fez não está certo. Por que você falou daquela maneira? Isso não está certo. Por que você foi logo precipitado fazendo isso? Por que não teve paciência e esperou? O tutor vai falar isso com você. E você tem que obedecer o tutor. E ele vai ter que ensinar você. E vai ficar fazendo lembrar tudo que Jesus disse. Esse tutor nosso é o Espírito Santo, que tem que ter um canal para que ele use dentro da igreja. Então, por isso, que não existe mais nenhum canal dentro da igreja, é só o ofício de pastor. É o que Deus respeita. O canal para abençoar a igreja é o pastor. Então esse pastor não pode estar obedecendo outro homem. O próprio apóstolo São Paulo falou aos Gálatas, se eu não me engano, aos Coríntios, dizendo assim: se eu fosse, se eu estivesse obedecendo a homens, não seria servo de Cristo. Então, cada pastor é independente, autônomo com a sua igreja, como era no tempo dos apóstolos. Paulo não tinha o direito de chegar na igreja de um, de outro lá e dar ordens. Paulo não tinha essa superioridade, não. Isso é completamente romano e nicolaíta.
Deus não está nisso. O supervisor, o tutor, o curador, o instrutor é o Espírito Santo. É Ele que foi deixado por Deus para nos ajudar nessa grande caminhada. Porque o tutor, ele não vai te dar a notícia, está indo bem. Ele vai disciplinar você. E todo filho que vem para Deus tem que ser corrigido, tem que ser exortado. Não adianta. Não adianta você querer só uma mensagem de paz e amor, não funciona. Você precisa obedecer o tutor. E o tutor é o Espírito Santo. Amém? Adoção espiritual. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, filho e filha de Deus. Shalom! Amém. Deus abençoe.